Glória a Deus. Glória a Deus. Uma semente, né, irmãos, começou tão pequena e a árvore está tão grande. Glória a Deus. Meus irmãos, chegamos no momento, vamos convidar ao nosso querido missionário, nosso irmão David, para vir até aqui. Ele vai, graças a Deus que ele fala um pouco de português, que se fosse só inglês, né? Glória a Deus. Mas, glória a Jesus. O irmão David, fica à vontade. Pode falar português misturado com inglês. Fale. Dê o recado em nome de Jesus. Les saludo con la paz del Señor. Amén. Disculpe por no falar portugués. Yo he trabajado como misionero en Bolivia, por eso falo más que todo castellano, pero trato de hablar un poco de portuñol esta vez. Para mí, es un sueño realizando ahora, estos días. Para mí y para mi hija Corinne, hemos viajado por Maranhão, Piauí y ahora Ceará. Y en que toda parte que vamos hay hermanos. Y para mí es algo maravilloso, porque no sabía que tenía tantos hermanos y hermanas, porque somos de la misma familia. Y es una gran alegría ser invitado aquí por Pastor Antonio José y un gran alegría para mí estar con ustedes, con vocês. Porque allá en Suecia hemos perdido la historia. No falamos de nuestro fundador de la Iglesia Pentecostal, Levi Petrus, y tampoco de los pioneros Berge y Wingren. Estamos muy dirigidos al futuro. Y por eso es muy lindo estar aquí con ustedes. Ustedes honra realmente la memoria de mis abuelos y me siento muy con mucha gratitud en mi corazón. Estar en Brasil para mí es sentirse como en casa. No sé por qué, pero siempre ha sido así. Esto es mi quinta vez que estoy aquí en Brasil. Y para mi hija es la tercera vez. Y yo creo que ustedes saben más que yo de mis abuelos. ¿Saben por qué? Es que mi padre Rubén murió cuando yo tenía 11 años. Entonces, él no me contó muchas historias. Les voy a contar después, ¿ya? Y su padre, mi abuelo, murió cuando mi padre Rubén tenía 14 años. Entonces, hay huecos entre las generaciones. Y era una costumbre entre los hermanos de Gunnar y Frida que Ivar y Ruben y Margit nunca falaba de Brasil cuando se reunieron. No sé por qué, pero no lo hicieron.
No sé si era por los sufrimientos o si era por otra razón, no sé, pero tal vez era costumbre de esa época nomás. Pero les voy a contar dos historias que conozco. Mi padre me contó dos historias y voy a guardar uno para mí y les doy a uno a ustedes, a vosotros. Mi abuelo, como ustedes saben, estaba de viaje casi todo el tiempo. Y Ivar y Rubén extrañaba a su pai. Y lograron comprar un caballo. Y mi padre me contó eso cuando yo iba a dormir, tenía unos 7, 8 años. Y lograron comprar un caballo y él llegó un poco más temprano a la casa. Y pasó unos 2, 3 meses, vino una víbora, una cobra, y mordió el caballo. Y el caballo murió. Fin de historia. Y mi padre me dijo, ahora duerma nomás. Y yo estaba pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero él dijo, duerma nomás, ya se acabó la historia. Entonces él no quiso hablar de Brasil. Pero igual él tenía un corazón por Brasil. Porque su hermano Ivar quería salir como misionero a Brasil y la iglesia en Estocolmo en el principio impidieron a él que no vaya. Y al fin logró Ivar salir como misionero, pero no recibió ningún sustento. Entonces, mi padre decidió quedarse en Suecia y trabajar como pastor y sostener a su hermano para que por lo menos un Mivingren estaría en Brasil. Tal vez es por eso que me siento como en casa aquí. La otra historia que quisiera contar es una historia que me contó mi tía Margit. La tercera, la primera filia, pero la tercera. Y Frida había contado esto a ella. Eso pasó durante su época en Belém. Y no tenía mucha plata, porque Gunnar y Daniel no recibió sustento de Suecia, nunca. Cuando Frida vino a Brasil y se casaron, ella compartió su sustento a la familia, a Gunnar. Y además a la obra. Entonces, su sustento, que no era mucho, alcanzaba a la familia, a la iglesia. Y como siempre, abuelo estaba de viaje, ¿verdad? Y no había ropa para los niños, para Ivar y Rubén, porque tenían 3, 4, 5 años y jugaban, ¿verdad? Y la ropa se deshace. Vivieron en una casita con 2 cuartos, con una tela que separaba los cuartos. No había puerta. Entonces Frida tomó esa tela, más de las cortinas de las janelas, y costuró ropa para Ivar y Rubén. Así vivieron ellos.
Pero yo no creo que ellos pensaron que era un sufrimiento. Para ellos era normal. Porque siempre querían predicar el Evangelio. Cuesta lo que cuesta, ¿verdad? Tenía una sola meta: predicar el Evangelio, ayudar al pueblo. Y su ejemplo me ha dado las ganas de seguir sus pasos, igual como ustedes, ¿verdad? Como ustedes. Todos estamos siguiendo los pasos de los pioneros, porque pertenecemos a la misma familia. Y por eso estoy tan alegre hoy día ver a todos ustedes. Yo mencioné que hay huecos entre las generaciones en mi familia, pero lo poco que yo sé de mi padre y de mis abuelos era suficiente para seguir los pasos de ellos. Pero no podemos heredar la fe. Cada generación tiene que conquistar la fe. Entonces yo quisiera desafiar a los jóvenes que tú debes conquistar la fe tú mismo, porque no puedes vivir por la fe de tu padre o tu abuelo, sino tú mismo tienes que tener fe en tu corazón. Hacer esta gira, esta vuelta, ha sido una maravilla realmente. Estoy tan agradecido al pastor André Cámara y pastor Carlos y la motorista y intérpretes y todo por haber darme esta oportunidad de viajar en Brasil, aquí en noroeste. Ha sido una bendición para mí, y cuando regreso a Suecia voy a juntar todos mis primos. Les voy a mostrar que hay una cantidad enorme de personas aquí en Brasil que aman al Señor. Nosotros nunca buscamos posiciones o cosas del mundo. Solamente tenemos una meta: predicar el Evangelio, nada más. Quisiera leer algunos versículos muy conocidos. Tal vez alguien tiene una Biblia en portugués. A ver. De Jeremías 29, 11 hasta 14. Alguien tal vez puede leer en portugués. Jeremías 29, 11 hasta el 12. Jeremias. Então posso ler? Ok, Jeremias 29, 11 a 23, 11 a 14. Então vamos ler. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde eu vos lancei,
diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém. Obrigado. Justo esto de tener paz en su corazón, a pesar tribulaciones, a pesar riqueza, es lo más importante. Buscar la voluntad del Señor y mantener paz en el corazón. Yo he encontrado personas muy pobres en mi vida. Vivieron en el campo de Bolivia. También he encontrado millonarios, pero todos tienen el mismo sentir: dame paz en mi corazón. Yo he encontrado personas de alto nivel y de bajo nivel. Igual, lo que buscan es paz en su corazón. Y si buscamos al Señor, Él nos dará paz. Siempre. Y podemos seguir adelante junto con Él. Seguir los pasos de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, vocês entenderam bem o recado? O espanhol ninguém se garante não, mas o portunhol a gente entende tudo. Mas é porque nós estamos já um tanto quanto habituados com os nossos missionários, né? E nós louvamos ao Senhor por isso. Mas eu entendi, pastor Ozian, que a família Vingre, ela tem um diferencial. Os hinos da Frida já dizem tudo, né? Agora ele vai cantar, agora um louvor ao Senhor, mas antes dela vir, a gente entende, né? Bem-aventurados que confiam no Senhor, né? Meu Deus. E ela canta essa história, a história do sofrimento que o pai não queria contar. Não, lá nós estávamos com a missão: pregar o Evangelho, levar Cristo aos corações. E foram muitas lutas, muitas dores, muito sofrimento. Mas é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui. Glória a Deus. Vamos ouvi-lo. Pode vir agora, em nome de Jesus. Primero voy a cantar una canción de Frida, pero en sueco, quizás van a entender. Y después voy a cantar una canción que mi hermana Ellen Wingren ha escrito con su marido y amigos. Da harpa, né, que ela vai louvar a Deus, então a mídia já coloca. Esse é um dos meus preferidos, aliás foi o primeiro que eu decorei. Som leder till himlens sköna land. Väl går de genom mörker, prövningar ibland. Men flyktens ljus är staden där ändå säkert bär. Den friden Jesus är, den friden Jesus är. Jag vet en frid som varar när allting kan förgås. För guldet kan ej vinnas, för pengar kan inte fås. Det är en bördegåva från Gud vår skörden kär. Den friden Jesus är, den friden Jesus är.
Jag vet en kraft som helar min ande, själ och kropp, som skänker ro och vila, läkedom och hopp. Det ger mig kraft att leva i denna mörka värld. Den kraften Jesus är, den kraften Jesus är. Jag vet ett mål så härligt som väntar ovan skyn, och snart löser jag brista dolten för min syn. Med blicken fäst mot Jesus, jag löper framåt här. Det målet himlen är, det målet himlen är. Y ahora la otra. Dra mig till dig, Jesus Kristus. Dra mig till dig, Jesus Kristus. Dra mig till dig, Jesus Kristus. Dra dra mig till dig, så att jag förstår med hjärtat att du älskar mig. Så att jag förstår hjärtat att du älskar mig. Så att jag förstår med hjärtat att du älskar mig. Så att jag förstår med hjärtat att du älskar mig. Du 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 du. Ba ba da ba da ba da ba di du ba. Obrigada. Glória a Deus. Vocês entenderam? Obrigado, não foi? Glória a Jesus.
Meus irmãos, que bom esse momento tão precioso, esses louvores. Eu tenho assim, eu e Janilda, a gente tem algumas experiências. Mas quando chega o momento da tribulação, você assim, abre aí no hino da Frida que é a hora de cantar. Glória a Deus. E o Gunnar Vingre, ele escreveu um hino, pelo menos dos que estão registrados na harpa, e que é um dos preciosos. Glória a Deus, né? Dos preciosos. E ele diz assim: quando a tempestade vem contra mim feroz, nas trevas navegando com minha embarcação, eu clamo então a Cristo, meu Salvador verás, o qual me dá vitória, se nele eu confiar. Sua graça me basta a mim, tua graça me basta a mim, na vida de quem no céu também, tua graça me basta a mim. Glória a Deus. Esse hino é só um, mas vale por 100 na harpa. Então vamos ficar em pé para cantar as outras estrofes. E o missionário Alain. Hoje a nossa liturgia geralmente é 1h30. Mas aqui tem um amigo chamado Espírito Santo. Ele dá umas ordens que às vezes a gente passa do horário, muda a liturgia. O Espírito Santo ainda continua no comando, né? E o pastor Alain, ele tem aqui um tempo para trazer a palavra do Senhor. Não se preocupe que a gente não vai sair daqui dando boa tarde não, ainda sai dando bom dia, tá bom? Qual é o hino? É 75, se não me engano, da harpa cristã. Esse, pronto, 79, quase que acerto. Pronto? Vamos lá, primeira estrofe, eu quero ver a letra. Quando me sinto fraco, não tendo mais vigor, não vendo mais o brilho do sol da clara luz. Isso é uma tribulação grande. Jesus está comigo, meu Consolador. Ele jamais me deixa, pois sempre me conduz. Sua graça me basta a mim, sua graça me basta a mim. Vamos subir o tom. Da vida de quem do céu também, sua graça me basta a mim. Quando a tempestade vem contra mim feroz, nas trevas navegando com minha embarcação, me anima, ouço a sua voz. Eis que estou contigo, porque temer então? Sua graça me basta a mim, sua graça me basta a mim. Na vida da quem do céu também. Vamos subir mais um tom para cantar a última estrofe. Quando me atinge os dardos do inimigo audaz, que busca com astúcia a vida me tirar,
Proclama então a Cristo, Salvador verás, o qual me dá vitória, se nele eu confiar. Sua graça me basta-me, a mim, sua graça me basta-me. Da vida da quem do céu também, sua graça me basta-me. Glória a Deus. Diga para quem está ao seu lado: a graça do Senhor te basta. A graça do Senhor te basta. Pastor Alain, vem agora trazer uma palavra de Deus para nós. Nosso missionário lá no sul da França, lá em Münster. Podem sentar, meus irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Saúdo também aos amados pastores com a paz do Senhor. Bom rever pastor Antônio José, muito obrigado pelo apoio. Pastor Osian, que esteve ali conosco, junto com o pastor Kelso, o pastor Paulo Roberto também, que esteve ali nos visitando. É um prazer revê-los. Que maravilha servir a Deus, que maravilha é ver o povo de Deus reunido, servindo ao Senhor e glorificando o nosso Mestre. Amém? Glória a Deus. Quero apresentar minha esposa, a missionária Lucileuda Marques. Para quem não nos conhece, nós estamos há 17 anos em missões. Nós trabalhamos 10 anos em África, trabalhamos no Senegal, trabalhamos em Burkina, e já fazem 6 anos que estamos na França, não é? Deus nos deu esse desafio de trabalhar no continente europeu. Estava vendo os irmãos que são descendentes ali dos pioneiros que vieram da Europa para cá para abençoar a nossa nação, e agora Deus reverteu a situação. A nossa nação está enviando missionários para abençoar outros continentes, para abençoar outras nações. Há uma necessidade. Eu vou estar falando um pouco dessa necessidade, mas antes quero voltar ao texto que o pastor leu no início do culto. Esse texto é em 1 Crônicas, capítulo 16. Vou reler mais uma vez a versão que eu estou aqui, a revista e atualizada, e diz assim: naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Amém? Glória a Deus. O contexto aqui desse texto é que Deus estava consolidando o reino, ali o reinado de Davi, e a arca havia sido levada da casa de Obed-edom até Jerusalém. E a arca foi levada com alegria, com louvores, com danças. E Davi, ele vai constituir um grupo de levitas para estar servindo, ministrando nesse tabernáculo. E como chefe desse grupo de levitas, ele vai colocar ali Asaf, esse levita que foi inspirado mesmo para compor salmos. E no versículo 8, esse cântico pedagógico que ele transmite ali aos levitas, mas também
que deve ser uma diretriz para o ministério deles. Ele vai dizer no versículo 8: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, e fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Ele diz a Asaf, ele diz a esses levitas: sejam adoradores. Sejam primeiramente, antes de servir, sejam adoradores. Sirvam ao Senhor com alegria. E essa palavra que Deus colocou no meu coração, eu sempre peço ao Senhor: Senhor, o que eu vou ministrar nesse tempo que estarei aqui no Brasil, aqui em Fortaleza, diga ao meu povo para me servir com alegria, com prazer. Eu sei que nossa nação passou por vários momentos difíceis, aliás, o mundo todo, Covid, aqui, toda a situação política, as dificuldades, os dilemas. E essa é a palavra do Senhor para nós. Como diz no Salmo 100, versículo 2: servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos. Amados, ele diz também: invocai o seu nome. Conduza o povo ali para a oração. Nós temos esse sacerdócio universal que foi concedido agora a todo o povo de Deus para conduzir também a oração. Para ser uma figura ali que vai invocar a Deus. No meio da incredulidade, no meio das trevas, nós somos aqueles chamados para invocar a Deus. E tudo isso, todo esse serviço é feito. No fim do versículo ele vai dizer: fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Não apenas, ele diz, essa visão desse serviço, ela não é apenas restrita a nós. Ela não é restrita apenas a essa cidade de Jerusalém e não somente ao nosso povo de Israel, mas o meu objetivo, Deus diz, é para tocar as nações, tocar os povos, fazer conhecido o nome de Deus entre as nações e entre os povos. O povo de Israel tinha esse chamado também, mesmo no Antigo Testamento, de ser luz para as nações. E agora, como igreja do Senhor, nós temos também esse chamado para sermos luz nas nações, sal da terra. Levar esse evangelho que continua a transformar vidas. A Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus. Eu tenho visto isso numa nação onde 50% da população, eles são ateus. Eles dizem que já vivem num pós-cristianismo, onde a religião que cresce é o islamismo. Dizem que daqui a uns 30, 40 anos, a população muçulmana será maior do que os outros. Enquanto as famílias de origem francesas, eles dizem, franceses de souche, eles estão entre 4 mulheres grávidas, uma já interrompe a gravidez, pratica o aborto, que é legalizado na França. Os muçulmanos estão tendo muitos e muitos filhos. Eles dizem que já passou o cristianismo. Mas a Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. E eu tenho visto o poder desse evangelho transformando vidas, salvando vida, transformando a realidade, a história de pessoas. A obra de Deus continua. A nossa tarefa, amados, portanto, como igreja, não é apenas buscar intelectualmente a conhecer a Deus na sua plenitude, porque isso é alto demais e nós não podemos
a alcançar esse objetivo, mas a nossa primeira tarefa como igreja é nos submetermos à vontade de Deus em amor sacrificial. E a vontade de Deus é alcançarmos os perdidos, é alcançar os pecadores, é alcançar aqueles que estão nas trevas, estejam eles onde estiverem. Amém? Não podemos, amados, como igreja, estar satisfeitos em viver um nível de existência inferior àquele que Deus tornou possível que vivêssemos. Amém? Todos nós temos um chamado em um perímetro. Todos nós recebemos dons e talentos do Senhor. E nós devemos exercer a função que o Senhor nos chamou a realizar. Há um serviço para nós. Diga ao seu irmão, há um serviço para você. Há um serviço para cada um de nós. No versículo 10, ele vai dizer: gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que o buscam. Ele está dizendo ali a Asaf e aos outros levitas: vocês devem servir ao Senhor com alegria. Mas não somente isso. A essas pessoas que vocês estão ministrando, vocês devem transmitir essa alegria. Vocês devem transmitir esse prazer de servir ao Senhor. Amém? Eis que nós estamos transmitindo essa alegria de servir ao Senhor. Será que nós estamos transmitindo esse prazer de andar nos caminhos do Senhor? De servir a Deus? Nós estamos atraindo pessoas com a nossa alegria, ou nós estamos afastando? A missão que foi dada foi essa: vocês se encham dessa alegria, vocês recebam de Deus essas bênçãos, vocês recebam de Deus a sua presença, mas transmita isso também. Paulo, se dirigindo aos coríntios, ele vai dizer, 2 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 11: para vós, ó coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tende limites em nós, mas vós estáis limitados em vossos afetos. Como justa retribuição, dilatai-vos também vós. Ou seja, parafraseando, ele quer dizer: coríntios, igreja de Coríntios, vocês receberam muito do Senhor. Vocês receberam todos os dons. Vocês receberam a presença de Deus se manifestando, prodígios, milagres, maravilhas. Vocês receberam a presença de apóstolos no meio de vós. E agora, o que vocês fazem? O nosso coração está aberto para vocês, o coração de Deus está aberto para vocês. Mas o coração de vocês está restrito, está estreito e está fechado. Vocês não estão transmitindo isso. Por isso ele diz no final dos versículos: dilatai-vos também vós. Nós sempre queremos que o coração de Deus esteja aberto para nós, mas nós muitas vezes fechamos o nosso coração para a sua vontade. Glórias a Deus. Aleluia. Amados, Deus quer usar os seus filhos, mas com alegria. Eu estava me recordando certa vez que fizemos um batismo, que houve um batismo em Burkina Faso. E já estava à tarde, tinha uma tenda. E nós estávamos em um vilarejo muito pobre, não tinha água corrente, não tinha eletricidade. Nós estávamos no período do calor. O período do calor em Burkina varia entre 40 e 52 graus. E nesse dia estava muito quente, muito quente. E aqueles irmãos estavam tão felizes, louvando a Deus. E eles começaram a dançar, e eles começaram a circular ali a tenda, dançando, cantando. Eu estava cansado só de respirar já. Só de respirar naquele clima horrível.
E eles dançando, quando eu disse, Senhor, mas como é que pode? Que alegria é essa? Que prazer é esse? E vem do céu, amados, vem do céu. E é para cada um de nós, se pedirmos, se desejarmos, se buscarmos, o Senhor vai nos conceder. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembrei do pastor Richard Urbrand. Há um livro dele traduzido em português que é Torturados por Amor a Cristo. Eu já li outros livros que infelizmente não está traduzido. E ele conta ali todo o seu sofrimento. Ele foi pastor no tempo em que a Europa do Leste era toda comunista. E ele passou 14 anos em prisão. E dentre esses 14 anos na prisão, 3 anos foi no subsolo. Uma cela no subsolo. Ele disse que passou 3 anos sem ver a luz do sol, sem ver as estrelas. E ele disse que não havia nenhum motivo para se alegrar. Muita dor, muito sofrimento. Mas ele disse que quando fazia os seus cultos, ele diz, eu fazia culto, eu ministrava aos anjos. Ele diz que quando fazia os seus cultos, a presença de Deus vinha sobre aquela cela, enchia o seu coração, e ele dançava dentro da cela, cheio da alegria do Senhor. Os carcereiros olhavam, ele ficou louco, ele perdeu a cabeça. Não, mas ele estava cheio da alegria do Senhor. Essa alegria é acessível a nós, amém? Não importa o que estamos passando, não importa o momento da vida, as circunstâncias da vida que estamos vivendo neste momento, mas há uma fonte inesgotável de alegria que vem do Senhor, que vai se instalar na nossa alma, que vai se instalar no nosso coração, amém? Eu lembro nesse tempo na França, nós vivemos um momento difícil em nosso ministério. Minha esposa, ela foi diagnosticada com leucemia, um câncer que mata muito rápido, um câncer no sangue. E quando ela foi diagnosticada, toda aquela situação, a nossa vida foi mudando, estávamos ali impactados com aquela notícia. E ela foi internada rapidamente. Fiquei ali com minhas filhas. Esse tempo minha filha mais velha morava com a gente também. E eu disse, o que é que eu faço agora? Emocionalmente, psicologicamente, como eu vou continuar a obra do Senhor aqui? Como eu vou avançar? E eu comecei a buscar a Deus naquele momento, comecei a clamar a Deus com um coração sincero. E Deus derramou ali da sua graça, uma graça maravilhosa. Eu sempre falo com minha esposa, uma graça especial para cada situação. E naquela graça que o Senhor nos deu, eu consegui estar ali gerando, ali cuidando daquela situação. E também cuidando da igreja. E naquele mesmo período, Deus ia salvando, acrescentando dia a dia aqueles que iam sendo salvos à nossa igreja. Há uma força sobrenatural, amados, que é acessível a cada um de nós e o Senhor quer nos conceder. No versículo 11... ele diz o seguinte: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Está aqui um modo, amados, o modo de recebermos e vivermos um cristianismo com prazer, com alegria, com satisfação. Buscar a sua presença continuamente. Buscarmos ali a presença de Deus. Eu lembro-me que Asaf, ele teve momentos difíceis. Ele vai descrever ali nos Salmos os seus momentos difíceis. No Salmo 73, ele vai dizer que ele começou a olhar os ímpios, a prosperidade dos ímpios.
Ele começou a ver e ele disse que ele quase escorrega, olhando a vida dos ímpios. Mas ele viu ali, buscando ao Senhor, ele viu ali o socorro de Deus. Ele viu que os ímpios também, eles andam sobretudo em lugares escorregadios, que quando escorregam não tem onde se apoiar. Mas o servo de Deus, a igreja do Senhor, em Deus nós temos sempre um apoio, nós temos sempre um refúgio, nós temos sempre um socorro que vem do alto. E nós precisamos ser nutridos com essa alegria que vem do alto. Jesus disse aos seus discípulos, quando estavam perguntando quem trouxe ali comida, Jesus disse: a minha comida é fazer a obra daquele que me enviou. Ele disse aos discípulos: levantem os olhos, vocês dizem que há 4 meses até a ceifa. Os campos já estão prontos. A nossa prioridade, ela é uma. A prioridade de Deus, ela é outra. Amém? Que nós possamos buscar essa prioridade de Deus para fazer a sua obra. Amados, no mundo em que estamos vendo, eu sempre digo lá na igreja, nós estamos vendo a escatologia bíblica em 3D hoje. Nós vemos a escatologia bíblica, vários eventos, várias situações em 3D. Não é verdade? Nós temos que levar nós temos que viver um cristianismo em 3M. Como é esse cristianismo em 3M? Em 3M, um M de missão. Todos nós temos uma missão. Como igreja temos uma missão. Um M de mensagem. Senhor Jesus nos deu uma mensagem que continua a ser o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E um terceiro M de mensageiro. Precisamos de mensageiros. Precisamos de mensageiros. Nós somos conscientes que temos uma missão como igreja. Nós somos conscientes que todos nós individualmente, nós cooperamos com essa missão. Nós temos uma mensagem. A mensagem não muda. Ela não é líquida para se adaptar às ideologias de nossa época. E nós precisamos agora de mensageiros para transmitir essa mensagem. Amém? Você pode ser esse mensageiro? Levante sua mão. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Precisamos de mensageiros. Nossa igreja cresceu na evangelização. Nós não podemos perder essa chama. A obra missionária tem crescido. Nós somos uma casa de missões e um celeiro de missões. E nós não podemos perder essa chama. Amados, nós não podemos ficar indiferentes e insensíveis à realidade em que vivemos. É como ali um salva-vidas. O discípulo é ali como um salva-vidas. Ele não pode ver ninguém ali afogar-se e ficar sentado ali na sua cadeira. Um bombeiro não pode ver ali uma casa em chamas e tendo todo ali os seus instrumentos, todo ali os seus utensílios, ficar apenas observando e contemplando aquela casa ser destruída. Um médico ali, urgentista, não pode ver um acidente e ficar de braços cruzados olhando. A igreja do Senhor não pode ver essa crise atual que nós estamos vivendo em nossa sociedade e no mundo e ficar apenas sentada. Deus quer levantar um povo para fazer a diferença na nossa geração. E Ele quer um povo cheio de alegria para transmitir este evangelho. Lá em nossa igreja eu estava orando: Senhor, preciso aqui de evangelistas. Me dá um evangelista, Senhor. Está difícil, eu e minha esposa evangelizando. O povo não gosta de falar, de compartilhar, de transmitir. Senhor, me dá um evangelista aqui. E Deus salva uma mulher que era hippie.
bem diferente ali do padrão das pessoas da nossa região. E essa mulher cheia de Deus, começa a ser cheia de Deus, batizada no Espírito Santo, e começa a falar de Deus, evangelizar, vai mesmo nos supermercados e canta e evangeliza. O pessoal diz, ela ficou louca. Hoje em dia nós temos que dizer, menos, irmã, devagar, irmã, com cuidado, com cuidado. Mas quer dizer, essa alegria, meus amados, do novo convertido, eu gosto de dizer essa primeira paixão, mas tem que habitar em nós. Ela não pode ser arrefecida. Essa chama não pode se apagar em nós. Que nós possamos buscar o Senhor para Ele reavivar essa chama em nossos corações. Amém? Quero falar rapidamente da França, para que possamos, você ter no coração essa nação, para que possamos estar orando, intercedendo por nossas vidas e por essa nação também. Quando recebemos ali o desafio de ir para a França, eu já tinha no meu coração essa nação. Ainda estávamos em Burkina e eu ouvi 2 reportagens que eu vi na TV que me tocou muito, que me interpelou. A primeira foi quando o ditador líbio Muammar Gaddafi, que já faleceu, ele estava dando uma entrevista na Itália e ele disse o seguinte: antigamente ele é muçulmano, ele financiava o crescimento do Islã, tanto na África como na Europa, e ele disse o seguinte: antigamente nós víamos com armas para conquistar a Europa, hoje nós vamos conquistar esse continente com o ventre das nossas mulheres. A segunda reportagem que me tocou bastante foi de um líder muçulmano na França, um líder de uma associação islâmica na França. E ele disse o seguinte: havia uma polêmica no país que muitos oravam na rua, pela falta de mesquitas, de mosquê, como eles chamam. Não tinham salões ali para eles orar, não tinham muitos, e era aquela multidão na rua, e atrapalhava o trânsito toda sexta-feira, nas calçadas. E ele disse o seguinte numa reportagem, um canal oficial do governo, ele falou: olha, deem a nós as vossas igrejas vazias. As vossas igrejas que estão vazias, que não tem mais ninguém, deem a nós que nós vamos enchê-las. Nós vamos enchê-las. E eu tomei aquilo como uma afronta ao povo de Deus. O Senhor, desperta a tua igreja. Desperta a tua igreja para abençoar esse continente, para abençoar essa nação, para levar o teu evangelho nessa nação. E ali nós, graças a Deus, chegamos àquela nação, chegamos em uma igreja que estava próximo de fechar as portas, que haviam 8 pessoas, o mais novo tinha 63 anos, depois do Covid foi uma catástrofe. E toda essa situação da enfermidade da minha esposa, nós nos colocamos diante de Deus, começamos a orar, começamos a trabalhar. E essa alegria do Senhor veio aos nossos corações, para servi-lo ali. Nós manifestamos aquela alegria. E muitos diziam: é algo diferente. A igreja evangélica é vista diferente lá. A igreja oficial, a igreja católica, a igreja protestante, que está infelizmente morta, que está completamente submergida pelo liberalismo teológico, que não há mais espiritualidade. E a igreja evangélica, eles veem um pouco como uma seita. Então sempre na nossa evangelização nós dizemos: nós não fazemos nada de diferente. Nós oramos, nós lemos a Bíblia e nós louvamos a Deus. Ah, só isso, só isso. Então eu vou lá visitá-los. Então nós começamos a trabalhar, começamos a fazer a obra do Senhor, e Deus foi acrescentando vidas ali. Deus foi salvando.
No início a gente acha, não, é quase impossível transpassar essa incredulidade, esse ateísmo que foi construído ali nas escolas, nas famílias, mas o Espírito Santo é o mesmo, e é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus está salvando, amados. E eu gostaria que vocês continuassem a orar por nós, pela nossa família, por esse trabalho ali na França, porque o Senhor vai fazer ainda grandes coisas. Amém? Gostaria de finalizar aqui por causa do tempo. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Muito obrigado pelas orações. E que vocês possam lembrar da França em suas orações. Deus vos abençoe. Pode vir lá. Pode entregar. Obrigado, pastor. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, fiquemos em pé. Quem ouviu a palavra do Senhor nesta manhã? A alegria do Senhor é a nossa. O Senhor Jesus disse: eu vos dou uma alegria que ninguém pode tirar. O mundo não pode dar. E o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Meus irmãos, eu queria convidar a nossa comitiva para vir até aqui o púlpito, né? Eu queria convidar o pastor Grangeiro, pastor Abner. Irmãos, o pastor Abner é uma bênção, é fruto também da missão. O meu querido Carlos Castro, que é presidente da Igreja do Senhor. O David, a Colin, vem o André, vem o André aqui, essa caravana tão especial que o Senhor nos deu hoje aqui. Pastor Grangeiro, meus irmãos, ele anda por esse Brasil todo, é pregador, é mestre da palavra e tem abençoado tanta gente, mas é fruto da missão dos pioneiros. E o pai cearense, ele vai orar. Aliás, é cearense de Grangeiro, é? É, nasceu lá. Jesus, lá no Cariri. Lá no Cariri. Meu Deus, meus irmãos, só para chegar em Grangeiro já é uma bênção, viu aquela serra? Nós estamos felizes, nós queremos dizer para o David o quanto nós estamos felizes e honramos a memória dos nossos pioneiros, da vossa família. Desde a chegada, a trajetória. Talvez nós conheçamos mais dos vossos pais e avós do que vocês mesmos. Eles não vos contaram nem a metade do que nós sabemos. Para não assustá-los. Por isso que você mencionou aquelas dificuldades, foram tantas lutas, tantas tribulações, mas eles venceram, eles suportaram, eles lutaram. O Senhor os escolheu e vocês representam essa família, essa chama está acesa. E sempre que vocês virem ao Brasil, saibam que a nação está assim. Tem sempre, é invisível, mas tem um tapete vermelho, não tem uma banda de música, mas tem um coral de anjos cantando. E tem uma igreja sempre com o coração cheio de ternura, cheio de afeto, pelo trabalho que os nossos pioneiros realizaram. Em nossas solenidades, naquilo que nós escrevemos, nós sempre estamos mencionando os seus nomes. Nós cantamos os hinos que a dor, a tristeza, o sofrimento inspirou. Mas a Frida diz que os melhores hinos são escritos em tribulação. Então eu creio que os melhores que ela escreveu foi mesmo na tribulação. E sempre que a gente canta, é um momento de revigorar as forças espirituais. E vê-los aqui, para nós é uma grande alegria. É saber
que esse é um evangelho em que, de geração em geração, essa palavra, a fé que você falou, de buscar o Senhor, de continuar proclamando a palavra, a alegria que o missionário Alain falou, que é a alegria da salvação, a alegria do Senhor. É isso que nós transmitimos, é isso que os vossos pais transmitiram, e saibam de como é precioso recebê-los aqui, de vê-los. A vossa presença já é para nós inspiração e motivação para continuar e saber que tudo valeu muito a pena. Glória a Deus. Tudo valeu muito a pena. Quero agradecer meu querido amigo Carlos Castro. Eu já prometi que vou ajudar no museu dele. Vou fazer que é nosso. Ele é quem cuida. Não sei como é que ele consegue, mas ele cuida. E agradecer o André que vem acompanhando e o pastor Grangeiro. Eu queria convidar aqui para uma foto oficial. Eu queria convidar o nosso pastor emérito, pastor Messias, irmã Noemi. Queria convidar minha esposa Janilda e os nossos diretores que estão aqui hoje, pastor Afonso, pastor Ozian, pastor Danilson, para a gente formar aqui e registrar aqui nesse momento, porque depois que terminar o culto vai ficar difícil, não vai, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Vem mais para cá, pastor Grangeiro. Isso, fica que eu vou ficar aqui no meio aqui. Janilda, fica aqui perto da Cora aqui, você, o contraste de uma morena com a loura. Fica ali perto dela aqui. Isso, Cora, vem para cá. Muito bem. Pronto. A gente está fazendo assim, mas depois nós vamos nos virar para lá. Aliás, nós vamos descer e ficar lá, que é melhor ou não? Nós vamos descer e ficar ali, que é para tirar a foto para toda a igreja, tá bom? Porque na festa dos 110 anos, essa foto vai estar lá estampada para todos nós.